Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa TVC com você. Uma ótima noite de quarta-feira e vamos juntos até às 11 horas da noite. Muita coisa boa por aqui, inclusive o assunto de hoje é um assunto esclarecedor e que pode até mesmo confortar o seu coração. Nós nascemos, crescemos e com a lei natural humana nós também morremos. Hoje, a psicóloga Melissa Castanheda com a gente. Boa noite, Melissa. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Tudo bom. Tranquila? Sim. Então, tá bom. Hoje nós vamos falar sobre o luto, né, e como passar, né, por esse processo tão doloroso. E a psicóloga hoje conosco esclarecendo várias dúvidas. Se você quiser participar, sejam todos bem-vindos. Já estamos também através do Face, transmissão simultânea, TVC Bauru, e através do site tvcbauru.com.br. Sejam todos bem-vindos. O nosso WhatsApp é o 98815 6003. Vamos lá então, Melissa. É indiscutível que a maioria das pessoas tem medo da morte, né? Mas é a única certeza que nós temos. Por que de todo esse medo da morte, Melissa? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão delicado. Exatamente. Que é o luto. Né? O medo surge devido ao desconhecido. Tá. Né? A morte é um caminho de entrada para algo que nós não conhecemos. Certo. Né? Por si, o desconhecido já gera medo no ser humano, porque não sabemos o que vai acontecer, qual a essência disso, né? Além disso, nós também sentimos pela perda das pessoas que nós amamos, porque a partir do momento em que nós nos vamos, também estamos deixando pessoas, também estamos deixando uma vida, uma história nesta vida deste mundo, né? Então, depende muito da religião, da crença de cada pessoa, o que acredita que vai acontecer depois da morte, ou se acredita que não acontece nada. Isso também influencia bastante. Cria-se uma dúvida no ar, né? Sim. Até inclusive aquele que perdeu o ente querido, como o medo da perda dessa pessoa, obviamente, mas como encarar após a morte, né? Digamos assim, esse tempo de luto, eu não vou mais ver, eu não vou mais tocar, eu não vou mais conversar. Você acha que o medo mesmo existente é de eu passar, tem gente que acredita, eu passar por outra vida, por outro lado de lá, que nem falam, porque nunca ninguém foi, nunca ninguém voltou para contar, não é verdade? Então você acha que o medo se eu morrer, o que vai ser de mim? Será que realmente é o final, é o fim, a vida termina aqui? Ou é o medo de encarar a morte de um ente querido? Eu acredito que há as duas formas, né? Tanto a forma de o medo de você mesmo estar morrendo, porque você não sabe como vai ser a experiência, né? Além disso, todos nós temos o instinto de sobrevivência natural. Certo. E justamente por ser inevitável esse momento da morte é que nos gera tanta angústia, tanto medo, mas é um instinto de sobrevivência que nós temos. Né? Então, nos é difícil a consciência de que algum dia nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E também tem o medo da outra pessoa, né? Porque nós sabemos que quando a outra pessoa se for, vamos sentir a falta. Exatamente. Melissa, outro ponto assim, que eu gostaria de perguntar muitas das vezes nós somos surpreendidos, né? E por uma notícia na qual realmente não esperávamos. Eu gostaria de saber qual é a melhor forma do receptor dessa notícia transmitir aos familiares. Quais os pontos que seria bem relevante para chegar até o familiar para dar essa notícia? O receptor, de repente ele recebe a notícia ou por um telefonema, ou por de uma outra pessoa, ou uma terceira, quarta pessoa. Como esse receptor da notícia deve dirigir isso à família? Inicialmente, você tem que ter consciência de que isso vai ser extremamente doloroso para a pessoa que vai estar ouvindo. Então, ter essa sensibilidade de como contar
faz parte e faz toda a diferença, né? Por exemplo, em casos em que a morte é súbita, num acidente, por exemplo, Exatamente. não se pode dar a notícia de uma hora para outra, assim, chegar e falar, isso não é adequado. A pessoa precisa de um tempo para processar essa informação. Então, o mais adequado seria começar contando pouco a pouco. Como, por exemplo, aconteceu um acidente, depois aconteceu isso, aquilo, não detalhadamente, mas por partes, para que a pessoa consiga processar essa informação antes de receber a notícia em si, porque assim o choque não vai ser tão forte. Entendi. No seu ver, essa notícia ela deve chegar por um parente ou por alguém mais distante? Qual dos dois estariam, digamos, mais preparado para dar essa notícia? Isso depende muito do caso. O mais recomendado é que seja uma pessoa que esteja emocionalmente mais equilibrada. Certo. Então, se o parente não tem condições de dar a notícia de uma forma gradativa e que possa suportar essa carga emocional, o ideal é que a outra pessoa mesmo, que for um pouco mais distante, consiga dar essa notícia, né, para a família. Entendi. Mas de uma forma tranquila para dar esse suporte emocional. Conosco a Fernanda Ferrari, está assistindo o programa, muito obrigada, boa noite. E também a Gislaine Kaufmann, boa noite para você também, viu, querida? Se você tem algum questionamento, alguma pergunta, pode nos enviar através do Face, tá bom? TVC Bauru. Melissa, quando a pessoa está em um processo de luto, né, e recebe é claro que ela recebe uma enxurrada de emoções nessa hora, né? Inicialmente, como lidar com o luto assim que a notícia chega? Bom, cada pessoa ela lida de uma forma diferente. Não tem um processo assim que posso falar todo mundo lida dessa forma, né? Porque cada pessoa vai sentir o que é necessário fazer para estar lidando com essa dor. Mas, então pode surgir sentimento de desespero, né? A pessoa pode também ficar completamente sem emoção, acontece dela não conseguir manifestar no momento emoção alguma, isso, e vir à tona depois. Né? Não tem como falar, a pessoa deve experienciar dessa forma o luto. E você acha que a pessoa que ela não se expressa nesse momento, há um certo julgamento? Eu acredito que sim, porque há esse julgamento de que a pessoa não sentiu a perda, né? Dá essa impressão. Mas, na verdade, ela pode sim sentir, mas não conseguir expressar no momento, pelo choque ser tão grande, né? E vir a expressar posteriormente. Né? Ela pode estar sofrendo internamente e não conseguir uma forma de externalizar. Exatamente. Outra pergunta. É a lei natural, é claro, da vida, né? Mas quando você tem um ente querido que já está doente, a gente tenta, de uma certa forma, nos conformar, digamos assim. Embora não aceitar, mas nos conformar, né? Sabendo até mesmo do processo, se a pessoa está doente, se já faz um tempo que já está em tratamento, né? Então, as pessoas vão se adequando ao estado de saúde, enfim. Mas quando a notícia vem de repente, inesperada, ou doente muito, muito próximo, o impacto é grande, né? Sim, o impacto é grande, principalmente quando a pessoa que faleceu era uma pessoa em potencial, pessoas jovens. Exatamente. Né, que aconteceu algum acidente assim. Eu acredito que o sentimento da perda seja potencializado. A lei da vida seria, é claro, a morte dos avós, dos pais e depois sim dos filhos, né? E assim. E hoje, por incrível que pareça, os jovens estão indo mais cedo, né? Ou por dependência química, ou pelo álcool, né? Pela falta de conscientização no trânsito. Então a gente está realmente vendo um índice, acompanhando um índice até alto quanto a isso, né, Melissa? Sim. Os jovens estão indo cedo, né? E a gente fica se perguntando, mas por que isso acontece?
né? E isso é um baque muito grande para a família, Uhum. né? Que é uma notícia inesperada. Sim. Né? Como lidar nessa situação, os pais, neste exato momento? Nesse momento, a dor da perda de um filho é algo indescritível. É uma dor, assim, que deve ser a pior do mundo. A pior do mundo. A pior do mundo. A Franciele está com a gente, desejando boa noite para você também, viu? Tudo de bom. Um dos sentimentos mais recorrentes é a culpa. Como lidar com esse sentimento? Pode dar alguns exemplos sobre isso? Claro. A culpa, ela pode vir nesse processo de luto de várias formas, né? Uma delas é quando se deixa de viver várias coisas com a pessoa que faleceu e é essa culpa por algo que não foi vivido. A culpa é algo extremamente difícil de se lidar, porque ela está no passado. Certo. A culpa é sobre algo que aconteceu ou não aconteceu, ao qual não se pode fazer mais nada. Né? No momento, a situação que passou não se pode mudar. O que se pode mudar é a forma de ver essa situação que aconteceu, né? Dar uma ressignificação ao que ocorreu. Então, por exemplo, né, no caso de não ter falado alguma coisa para o ente que se foi, ou alguma briga antes que o ente se foi, é possível trabalhar psicologicamente falando, através de cartas, através de conversas simbólicas. De muitas formas, isso pode ser reelaborado para dissolver essa culpa. Também, outra forma em que a culpa aparece é pelo fato da pessoa que sobrevive sentir que não teve o poder para mudar essa situação, ou seja, não teve o poder para que a pessoa permanecesse viva. De alguma forma, tem um sentimento de impotência muito grande por causa disso. E se culpar, por que eu não fiz a mais, né? Ou achar que não fez tanto assim, né? E se sentir culpada. Essa culpa também tem a ver um pouco com remorso? Tem. Está relacionado? Pode estar relacionado, sim, por causa de alguma situação com um parente ou ente querido e que não foi bem resolvido. Então, pode sim a culpa surgir de eventos assim. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguidinha nós já voltamos com o programa TVC com você. Uma ótima noite. TVC, a TV mais perto de você. Danatti Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. Whats 99715-4069. Facebook Danatti Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão.
abraçando a tua companhia. Sempre ligado na programação. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Já estamos de volta com o programa TVC com você. Uma excelente noite, obrigada pelo carinho e também pela audiência. Para você que ligou sua televisão agora, sejam todos bem-vindos. Hoje a psicóloga Melissa Castanheda. Hoje o assunto é sobre luto, né? Como viver ou até mesmo este processo, mas um pouco mais leve. Né? Hoje a Melissa está conosco para tirar todas as suas dúvidas e também confortar aí o seu coraçãozinho, tá bom? O Anderson tá com a gente. O Anderson, um beijo para você, viu? Obrigada pelo seu carinho. Boa noite. Tema muito interessante e fundamental para reflexão. Suas colocações estão sendo esclarecedoras, Melissa. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, Anderson. Tem uma pergunta. Melissa, você acredita que o luto pode trazer aspectos construtivos para a vida psíquica de quem o vivencia? Sim, pode sim. Quais pontos? O luto é uma dificuldade que a gente vive na vida. É uma dor muito grande que requer muitas ferramentas do nosso psíquico, nosso psiquismo, para poder superar. Tá. Então, de alguma forma, nós temos que desenvolver uma força interior muito grande para estar superando essa perda, para estar nos readaptando à vida que tínhamos antes dessa pessoa, sim. né? Isso. Você acha que a perda, ela fortalece o ser humano em qual sentido? Fortalece, nesse sentido mesmo, né? A pessoa, toda experiência fortalece o ser humano, né? E a perda é uma das mais fortes delas, mais poderosas. Entendi. A Silvanira também está com a gente. Boa noite, Alessandro. Olá, boa noite. Acredito que devemos viver e fazer todas as coisas boas até ruins com os nossos entes queridos. Pois quando acontece essa perda, não teremos a culpa, mas é difícil e doloroso. Toda perda é assim. Beijos, lindona. Olá, obrigada, viu? A Renata Birello também tá com a gente. Rê, um beijo pra você, viu? Tudo de bom, uma ótima noite pra você e também pras Marias. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, pode nos enviar através do Face, TVC Bauru. Essa dor, ela vai diminuindo, ela vai amenizando até nos deixar de vez? Vai diminuindo sim. Inicialmente, é uma fase difícil, quando se tem a notícia da perda. Mas o momento mais difícil mesmo é após umas 2 semanas, assim, quando os outros familiares e os amigos param de visitar com tanta frequência e você se sente na solidão. Mais sozinho. Mais sozinho, exatamente. Até esse tempo, essa duração de tempo que você falou agora, de 2 semanas, diz aquele ditado que fala, a ficha caiu. Né? Então, assim, parece que aquele momento a pessoa não está acreditando no que está acontecendo, né? Ou até mesmo quando esse ente querido falece, essa pessoa fica ou esperando voltar para casa, né?
há essa confusão de pensamentos? É isso? O que acontece com o ser humano nessa hora? Nessa hora é uma situação um pouco irreal no momento inicial, né? Porque a pessoa, como eu falei anteriormente, tem que processar a informação, né? E também nessa fase inicial tem o apoio da família, normalmente, e de outros amigos, né? A partir do momento em que passa essas primeiras semanas e esses familiares e amigos não estão tão próximos, a pessoa se encontra mais solitária, então ela reflete mais sobre isso, ela sente mais essa perda. Né? E como os amigos e os parentes devem se comportar nesse momento? A melhor forma é ouvir. Ouvir, estar perto, ser sensível à dor do outro. Né? Porque hoje em dia o mais difícil é não poder expressar os sentimentos de dor. Porque nossa sociedade ela tende a julgar quando você fica muito tempo em sofrimento. Então a pessoa que ainda está em sofrimento não tem às vezes com quem falar. A sociedade, até inclusive, há um julgamento em duas partes, né? Quando você sofre demais, as pessoas julgam, né? A vida continua, você tem que viver a sua vida, né? Mas esquecem daquele momento de luto, esquecem de respeitar esse momento. Ou quando você, em determinado ponto, passa-se a viver novamente, as pessoas julgam também. Julgam também. Nossa, mas era viúva há pouco tempo, já tá aí vivendo de novo, já tá namorando, já tá indo ao cinema, tá indo ao bar. Então, assim, há um julgamento na sociedade nos dois pontos. Sim, né? Como se já tivesse superado, mas na verdade não quer dizer isso, né? A pessoa pode ter um sentimento de tristeza pela perda, mas ao mesmo tempo ter outras emoções e criar novos vínculos que possam de alguma forma suprir um pouco desse vazio que a pessoa está sentindo. E por que algumas pessoas superam mais rápido esse processo do luto? Isso depende de vários fatores, né? Depende tanto da proximidade que você tinha com a pessoa que faleceu, o tipo de relação, se ficou alguma questão em aberto ou não com essa pessoa, a forma como essa pessoa faleceu também. E depende também da própria estrutura da pessoa, né? Entendi. As forças que ela tem para superar as dificuldades. Né? Entendi. Você acha que, é claro, né, cada um acredita na sua religião, enfim, você acha que a religião ajuda a aliviar um pouco esse processo de luto? Nós estávamos falando no começo do programa, né, para você que ligou a televisão há pouco tempo, muitas pessoas têm medo da morte, porque além do que nunca ninguém passou pela morte e voltou para contar como é que é. Não é verdade? Se existe mesmo vida após morte, como falam, enfim. E nós estávamos falando, eu e a Melissa, antes de entrar no programa, que às vezes o medo da morte pode ser cultural. Sim. Né? E que existem países que quando a pessoa falece, fazem festa, né? Comemoram, porque talvez acreditem que passaram dessa para melhor, né? Que existe vida após morte. Você também acredita nisso? Você acredita que a religião pode, sim, amenizar esse processo? Isso, há culturas em que realmente eles fazem um ritual de passagem, né? E a religião, ela de certa forma, ela proporciona, várias religiões, uma vida após a morte. Então seria como uma continuação. Isso faz as pessoas terem uma sensação de que não é o fim. Entendi. Seria, né, uma passagem. Seria uma passagem de um plano para o outro. Né? Então isso ajuda sim a confortar as pessoas religiosas nesse sentido. Melissa, por que as pessoas elas costumam guardar objetos, né? Não mexem nas roupas, deixam o quarto da pessoa intocável? Isso faz bem para o luto? Inicialmente, as pessoas podem estar fazendo isso como uma forma de manter a pessoa que faleceu viva através de seus objetos. Então, tendo esses pertences, a pessoa ainda se sente na companhia do outro que já se foi. Isso de uma forma é bom no sentido de amenizar a perda. Certo. Né? Por outro lado, pode ser prejudicial
para aquelas pessoas que potencializam a perda toda vez que vem o objeto do ente que já se foi, né? E, assim, inicialmente isso é aceitável, né? Como eu já disse, uma forma de... A princípio, no começo. Sim, inicialmente, né? Mas ao longo do tempo, quando a pessoa já vai se reestruturando para retomar a sua vida, o ideal seria que deixe os pertences irem também, né? Sim. Uma coisa ou outra pode se guardar como uma forma de lembrança. Isso é natural, né? Assim como uma foto, para lembrar dos momentos que teve com a pessoa, né? Mas um quarto, por exemplo, imobiliado, já é algo que não seria tão... Eu tive uma experiência na família, uma experiência muito próxima, até inclusive. Meu cunhado, ele faleceu muito cedo, né, aos 22 anos. Já era esperado, porque ele já nasceu com uma doença pulmonar respiratória, fibrose cística, e o médico já havia já informado a toda a família que ele viveria até os 18 anos, mas ele conseguiu ir um pouco mais além, né, até os 22. Então, assim, nós já passamos por essa experiência muito próxima, e pela idade dele, né, prematura, digamos assim, né, um adolescente, né, um adolescente, mas mesmo toda a família sabendo disso, preparados, talvez, mas aceitar, ninguém aceita, né? E realmente a minha sogra, ela guardava todos os pertences dele por muito tempo, e quando ela começou, então, a se desfazer de tudo isso, foi quando nós percebemos que houve um alívio na minha sogra, por não se apegar tanto àquilo, né? Por mais que ela falasse, eu lembro do meu filho toda vez que eu vejo uma blusa, toda vez que eu vejo um tênis, mas a gente que estava do outro lado de fora, a gente via que ela estava sofrendo demais. E aos poucos, os filhos, os netos, entraram-se em um acordo de que cada um pegasse um pertence dele, né? Não desfazendo por total, mas toda vez que ela visse o neto, que também é um amor incondicional, né, vestindo a camisa ou vestindo um objeto do filho, ela ficaria mais sabe, confortada, né, ao ver todos esses objetos. Mas foi bom o desfazer, né, mas nunca esquecer. Isso é impossível, Sim, eu acredito, né? Pode se amenizar, mas esquecer jamais. Melissa, existe um tempo para a passagem do luto? Não há um tempo específico que as pessoas levam para a passagem do luto. Pode ser um tempo maior ou menor, mas em média se calcula que para pessoas que perderam um ente muito próximo, 2 anos não é muito. Então 2 anos está dentro do tempo esperado, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas na verdade não há um tempo específico para o luto, cada um tem o seu próprio tempo para vivenciá-lo. A Andréia Graça está com a gente, diz que está nos assistindo, muito obrigada. Ela diz que o tema é muito bom. Também a Má Cassoli está com a gente. Má, um beijo para você, obrigada pelo carinho. Paulo Moraes também acompanhando o programa de hoje. Após a dor da perda, como voltar à rotina normal, né, e como se restabelecer? Isso é pouco a pouco, né, com o tempo. Conforme você vai... não vou falar superar, mas se readaptando, perda, pouco a pouco você vai voltando à sua rotina, né? Naturalmente. Para aquelas pessoas que perderam alguém, mesmo que próximo, mas que não faz tanta assim, parte da rotina, é um pouco mais rápido esse processo, porque não tem que mudar muito. Você acha que a mudança da rotina é essencial? É essencial, sim. Ainda mais para as pessoas que conviviam com aquele ente que se foi, a reestruturação pode chegar a ser muito mais difícil. Melissa, uma pergunta na qual muitos fazem nessa hora difícil. De repente chega-se uma notícia que o pai ou a mãe faleceu, e como dar essa notícia aos filhos? Deve-se contar tudo? Deve-se contar a verdade? Na hora da despedida, você acha que é necessário
os filhos estarem presentes? Como lidar com essa situação, filhos e pais? Bom, quando se trata de crianças, deve-se sempre tentar ser o mais sincero possível, para que a criança não crie fantasias sobre o que pode ter acontecido. Então, o mais correto seria que a pessoa fale com a criança, explique claramente o que aconteceu, não precisa entrar em detalhes, ok. Isso, mas conte o que aconteceu, use palavras que são condizentes, como morte mesmo, não utilizar que a pessoa dormiu ou foi viajar ou que foi para o céu, porque isso cria fantasia na criança de que a pessoa pode algum dia voltar. Fantasias Sim. E também expectativa, né? Meu pai não vem nunca, minha mãe me abandonou, e isso então, é muito ruim. É muito e na hora da isso. despedida, o que fazer? Levar a criança, de repente essa imagem fica por muito tempo na cabecinha, você acha necessário isso? Pode se perguntar para a criança, né? O ideal seria que pergunte para a criança, explique o que ela vai ver. E então pergunte se ela gostaria de ir ou não. Não há problema nenhum em levar a criança se ela quiser ir para ver. Melissa, alguma sugestão que pode ajudar nessa fase? Nessa fase, o mais importante é que você consiga expressar aquilo que está sentindo. Então, não guardar tudo para si mesmo. Mas se sente dor, se sente vontade de chorar, chore. O que sentir, procure expressar e viver mesmo, porque é um processo muito doloroso, né? Faz parte da perda a dor, e poder viver isso é curativo. E quando procurar uma ajuda profissional? É hora de realmente ir para uma terapia, ou é terapia que fala? Sim. Tá. Qual é a melhor hora? Fala assim, não, agora tem que ir mesmo. Na verdade, você pode ir um momento em que você sentir que tem necessidade, por exemplo. Mas de repente a pessoa não sabe, né, que ela está precisando de ajuda, e de repente alguém mais próximo, com a visão mais ampla, fora do contexto, pensa, opa, não tá normal. Você fala então de casos patológicos. Exatamente, mais Entendi. casos patológicos. Quando é a hora de levar essa pessoa, então, para uma terapia? Um luto patológico é aquele que desenvolve transtornos na pessoa. Então, quais os sintomas? por exemplo, a pessoa pode desenvolver depressão, que é diferente de tristeza. Sim. A pessoa que está triste, ela vai sentir essa tristeza, mas ela pode também sentir outras emoções. Ela vai conseguir de alguma forma estar lidando com isso e estar aceitando o sentimento. A depressão já é um pouco mais grave, porque a pessoa deixa de fazer as coisas que são necessárias em sua vida por um longo período de tempo. Entendi. Além disso, pode ter também alterações de personalidade devido a algum trauma, por causa da notícia da perda. Então, quando há algum tipo de transtorno de personalidade que é percebido por algum parente, é necessário prestar um pouco mais de atenção, a isso. Exatamente. Outra pergunta também relevante, quando a pessoa ela está casada por muitos anos, né, vamos colocar uns 40 anos, né, de casamento, e o seu cônjuge morre, veio a falecer, até mesmo por morte natural, né? E a pessoa, por sentir falta, acreditamos que seja assim, você vai me esclarecer, ela começa a adoecer, ela começa a não se sentir bem, e você acredita mesmo que todas essas reações é pela falta do cônjuge, é pela convivência, é pela falta da rotina, do dia a dia, e essa pessoa não consegue suportar por muito tempo? A gente vê muitos casos, não sei se está relacionado, mas a gente vê muitos casos que o cônjuge morre depois de 40 e poucos anos casado, e logo em seguida também a parceira ou parceiro vem a falecer. Você acha que tem a ver, está relacionado com esse convívio, com esse apego de tantos anos? Sim, acredito que pode estar bem relacionado, porque a afinidade que se criou, né, o amor, a parceria, tudo, isso cria muita alteração na rotina da pessoa que sobreviveu quando a outra se vai, né? Então essa mudança
no estilo de Mas vida, ela essa deixa falta. de viver, ela deixa de viver. Ai, minha vida agora não tem mais sentido, e ela se entrega, então, a todos esses sentimentos. Há pessoas que sim, há pessoas que realmente estava tão vinculada a outra pessoa que se foi, que quando ela se vai, é como se uma parte de sua própria vida tivesse ido embora. Entendi. E às vezes ela não sabe como lidar com isso. Por isso é muito importante a ajuda dos familiares, de amigos. Não deixar sozinho muito Isso, tempo, né? isso. Porque se você convive 40 anos com uma pessoa e de repente não a vê mais ao lado, é muito triste, é sofrido, é uma solidão eterna. Então é muito importante os familiares ficarem atentos e darem apoio, não só naquele momento, naquela semana de luto, daquele processo, né? Ah, eu já fui lá, eu já visitei, não vou mais. Não é assim, gente. Foram 45 anos de convivência, ou 40 anos, seja que for, de convivência. Essa pessoa não pode ficar sozinha, isolada no mundo, na solidão. Né? Cadê os netos? Cadê os filhos nessa hora? Né? É a hora que a pessoa mais precisa. Sim. Não somente nas festas de final de ano, né? Nem Exato. comemoração de aniversário. A gente tem que pensar também no próximo, naquela pessoa que te ajudou tanto. É de se pensar, viu, gente? É de se pensar. Melissa, você quer deixar algum destaque em relação ao assunto de hoje? Pode ficar à vontade. Bom, o mais importante em relação a isso, como eu já falei, é poder vivenciar e poder prestar atenção a quem está sofrendo. Né? A tristeza de uma perda é algo muito, muito grande, né? Algo que é difícil expressar em palavras, até mesmo falando sobre sentimentos, falando sobre tristeza, angústia, desespero, são palavras que muitas vezes não conseguem expressar a imensidão daquilo que se está sentindo. Por isso é necessário todo o apoio. Sim. Melissa, um beijo. Muito obrigada, querida. Obrigada. Seja a você. bem-vinda. Vamos então aos nossos patrocinadores. Vamos lá? Pelo carinho, viu? Carinho de sempre. Hoje entrando também em time a Macassoli, né? Fazendo as unhas da Alessandra Clemente. Tem aí a foto das unhas da Alessandra Clemente? Cadê, gente? Estão procurando as fotos aqui. Aqui é ao vivo, viu, gente? Ao vivo é assim mesmo. Mas a Má tá ligadinha com a gente, né, Má? Obrigada pelo carinho e também pela audiência. A Má, ela também faz unhas. Boa noite a todos, vamos ficando por aqui, TVC com você, quarta-feira tem mais. Um beijo gostoso no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. TVC, a TV mais perto de você.
Da Nath Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. WhatsApp 99715-4069. Facebook da Nath Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na programação. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. NET Digit Telecom, a internet com sinal